As structs, também conhecidas como registros em outras linguagens, permite que agrupemos variáveis de diversos tipos em uma mesma entidade. Esse será o assunto dessa aula. Olá, eu sou Fábio Souza e nessa série de vídeos estou apresentando os conceitos fundamentais para se trabalhar com a linguagem C. Se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo fortemente que assista o conteúdo já apresentado para ter o melhor aproveitamento deste curso. Aproveite também e já faça a sua inscrição aqui no canal para receber conteúdo sobre programação de sistemas embarcados, IoT e projetos de eletrônica. Se gostar desse vídeo, deixe seu like e um comentário como um feedback, isso me ajuda muito. Uma struct é uma variável especial que contém diversas outras variáveis, normalmente de tipos diferentes. As variáveis internas contidas pela struct são denominadas membros da struct e podem ser de qualquer tipo válido na linguagem C. Então, vamos ver como trabalhar com structs na prática. Isso aí, então já estou aqui com Online GDB já preparado para que a gente possa começar aqui nosso programa com struct. Então, o primeiro passo, vamos definir aqui uma struct para armazenar informações sobre a idade, peso e altura de uma pessoa. Tá? Então, para isso que a gente vai fazer inicialmente, struct, aí nós vamos abrir e fechar chaves e internamente nós vamos criar aqui os membros. Então, eu vou criar aqui o membro do tipo float, chamado peso, tá? Deixa eu colocar assim, peso, perfeito. Vou criar outro membro chamado idade, então idade pode ser inteiro, tá? Perfeito. E aqui um outro membro tipo float com altura. Perfeito. Então, aqui nós criamos aqui a struct, tá? Deixa eu deixar o ponto e vírgula aqui, onde ela vai armazenar informações relacionadas a quem? A uma pessoa. Então, para a gente criar uma variável do tipo struct, a gente pode criar ela, por exemplo, aqui já na definição da struct, tá? Então, vou chamar aqui de P1, certo? Então, aqui nós criamos a variável do tipo struct P1. Então, por exemplo, aqui, P1 ponto peso, eu vou colocar um valor, por exemplo, 80. P1 ponto idade, 25 anos. E P1 ponto altura igual a 1,75 metros, tá? Então, para acessar os membros da estrutura, nós acessamos através desse operador aqui, ponto, certo? Então, com isso, a gente conseguiu inicializar os valores, ok? Então, agora a gente pode colocar aqui um printf para a gente imprimir os valores. Então, eu vou colocar aqui, iniciando pela idade. Então, idade, nós vamos receber aqui um inteiro. Vou dar um espaço. Peso. Peso é uma variável do tipo float. Espaço. Altura, que é uma variável também do tipo float. E aí agora a gente vai, deixa eu dar um barra n aqui, vamos colocar aqui as variáveis. Então, P1 ponto idade, vírgula, P1 ponto peso e P1 ponto altura. Então, assim nós conseguimos acessar os valores aí dos membros dessa estrutura P1, certo? Então, vamos fazer aqui um run. Ele vai imprimir esses valores aqui no print, certo? Beleza. Se eu quisesse criar uma variável do tipo P2, eu poderia fazer aqui P2, certo? Mas isso acaba que fica um pouco confuso, se tivesse vários tipos também, se quiser criar essa variável em determinados momentos, isso pode ficar ruim. Então, nós podemos criar aqui uma struct pessoa e aqui, vamos colocar como variável global, nós definimos aí uma variável do tipo struct pessoa e aí P1, por exemplo, tá? Então aqui fica mais fácil da gente
criar a variável do tipo struct pessoa, tá? O acesso ao membro, os membros aí é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada, tá? Eu poderia também pegar e declarar localmente, certo? Então, teria que struct pessoa localmente e inicializando ela depois. Poderia ter outros tipos, né? Então, vou colocar aqui pessoa 2, fica uma forma mais fácil assim, de trabalhar. Então, por exemplo, deixa eu copiar aqui, a gente vai criar a pessoa 2, P2, P2, altura, vamos mudar aqui, né? Então, peso 60, idade 25, altura 1,60. Certo? Então, deixa eu só imprimir aqui para a gente ver. P1 e aqui P2. Então, mudando aqui P2, P2 e P2. Perfeito? Então, se eu imprimir aqui, nós vamos ter agora duas pessoas usando aqui o tipo struct. Certo? Então, as informações corretas. Porém, a gente tem que lembrar, né, toda vez que tem que usar struct e tal, nós podemos fazer de uma forma mais interessante, criar um tipo, né, de struct, né? Então a gente pode usar o type def. Então essa forma que eu acho mais interessante de usar, a gente define aqui o tipo struct, que vai ser uma struct de pessoa, e assim nós temos agora o tipo pessoa. Então, a partir disso, nós podemos criar variáveis do tipo pessoa, que tem essa estrutura, né, onde tem uma variável peso, idade, altura. A gente pode até colocar outros aqui e a gente cria quantas a gente quiser. Então, pessoa P1, pessoa P2 aqui. Então, essa forma fica muito mais fácil de você trabalhar com as estruturas. Olha que legal, tá? Então, fica muito mais fácil e a gente pode criar, né, conforme a necessidade dentro de funções e tal, porque a gente definiu um tipo aqui especial. Então isso é muito utilizado em linguagem C para você trabalhar aí com, né, variáveis que, né, possam ter aí diversos membros, né, onde você pode trabalhar aí com características diferentes, tá? Então no caso aqui a gente trabalhou pessoa, a gente poderia trabalhar com alunos, onde poderia ter nota, né, média, quantidade de faltas, tá? Então com isso a gente consegue ter uma gama, uma flexibilidade aí, né, de tipos dentro, né, de uma mesma entidade, o que a gente não conseguia antes apenas usando os arrays, né, os vetores e matrizes, tá? Então fica aqui esse conteúdo de estruturas, né, structs, que é bem interessante e é muito utilizado em linguagem C, né, para quando você trabalha com dados, você quer organizar de uma forma mais interessante. Então, reproduza esse exemplo, mude ali as variáveis, né, faça estruturas com outros, né, tipos de variáveis, teste, porque isso é muito importante. Se você tiver qualquer dúvida relacionada ao uso de structs, só deixar o comentário aqui no vídeo que a gente vai conversando e aí aprendendo juntos. Então é isso, até a próxima aula.